Vamos para a nossa aula de número 99, a Carta para Tito. Tito, amigo de Paulo, era grego. Aliás, eu gosto da introdução. Se você gosta de ampliar seus conhecimentos, na livraria da nossa comunidade você encontra, por exemplo, olha aqui, olha, As Comunidades Cristãs a partir da Segunda Geração, este livro, e este outro livro aqui é a Carta de Paulo a Tito. Você tem cada livro da Bíblia, você tem um livreto desse, tem na nossa livraria. Nesses livros, por exemplo, nesse aqui, na introdução aqui da Carta de Tito, que é muito pequenininho, se você quiser ampliado, é este outro aqui, que é muito curtinho que ele fala sobre Tito. Ele fala assim, sobre Tito. Tito ele está ausente no livro de Atos, ele não tem parentesco com os judeus, mas foi com Paulo até o concílio de Jerusalém. Fiel à liberdade diante da lei, Paulo não o circuncidou, diz lá em Gálatas 2:1. Tito reconciliou Paulo com as comunidades de Corinto, ele foi aquele agente quando a comunidade de Corinto estava questionando a autoridade de Paulo. Tito foi essa ponte, onde também coordenou uma coleta a favor das igrejas pobres da Judéia. Toda aquela coleta que foi feita de organização financeira, Tito era um cara de confiança para organizar tudo isso para ajudar os pobres da Judéia. Ele exerceu sua missão também na Dalmácia, nós vimos isso na aula passada, quando, apenas de menção, uma menção, né, na segunda carta de Timóteo, lá no finalzinho, quando fala Tito foi para Dalmácia. Dalmácia é a atual Iugoslávia, então foi para aquela região que Tito foi. E Paulo deixa em Creta, segundo aqui o texto que vamos estudar, o texto da Bíblia que nós vamos estudar da carta de Tito, que é uma ilha ali a sudoeste da Grécia, que nós já vamos estudar sobre ela, e ele organiza as comunidades que tem por lá. Muito legal, são detalhezinhos que você encontra sobre o livro de Tito. E nessa carta, Paulo diz que deixou Tito em Creta com alguns encargos. E nós vamos ver isso já em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Até aí. Para nós entendermos essa carta, que aqui já diz, por essa razão, essa foi a razão de eu tê-lo deixado em Creta. Onde é Creta? Vamos ver um pouquinho sobre Creta. Primeiro, recomendo você a rever uma aula, a aula número 7 do Didaquê, chama-se A Confederação das 12 Tribos. Nessa aula eu amplio bastante sobre Creta, porque fazia parte ali da aula, você vai entender isso mais adiante quando eu te mostrar um mapa cronológico aqui. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui sobre Creta. Eu acho que eu tenho algumas figuras aqui de mapa sobre Creta. Esse é o mapa atual, então você está vendo aqui o mar Mediterrâneo, esse mar aí ao meio, e nesse mapa, eu vou ampliá-lo agora aqui o mapa, aqui você está vendo a ilha de Creta. Então naquele mapa anterior você viu onde ela fica, aqui nós ampliamos um pouquinho a ilha de Creta. Eu tenho alguma figura aqui que é de Creta, só para você ter uma ideia como é que fica Creta. Aqui dá para você ter uma ideia do local. É muito lindo aquele lugar, é muito lindo mesmo. Para a gente entender isso melhor, eu vou voltar aqui na minha apostila, na nossa apostila, onde nós começamos a falar sobre Creta. Entre os anos 2600 até 1400, a ilha de Creta desenvolveu bastante e ela estava sob o domínio dos chamados minoicos. Os minoicos foram um povo poderoso que dominou aquela região toda e eles tinham um centro político e comercial na cidade de Knossos. O interessante é você ver as ruínas de Knossos. Eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo, essa figura mostra um dos palácios de Knossos. E olha as cores que eles eram pintados. Agora, eu quero te mostrar uma maquete mostrando como era esse palácio naquele tempo. Olha que coisa linda. Era enorme desse jeito. Nós estamos falando aí de uma civilização antes de começar, antes de Moisés levar o povo de Israel para a Terra Prometida. Já existia essa civilização forte desse jeito, né? Os minoicos, eles eram muito fortes nas questões culturais deles também, né? Pra você ter uma ideia, a civilização minoica foi a primeira civilização considerada alfabetizada da Europa. Então, eles tinham um alfabeto próprio,
eles tinham uma língua própria, inclusive esse alfabeto não foi ainda traduzido até hoje, não conseguiram decifrar esse alfabeto até hoje, mas toda a civilização era alfabetizada. Outra coisa interessante dos minoicos é que eles tinham muitos mitos ali que se tornaram mitos importantíssimos dentro da cultura grega e uma cultura posterior a essa, tá? Alguma coisa que nasceu entre os minoicos e acabou pegando todo o pensamento da Grécia. Um deles que vocês conhecem bastante é o Minotauro. O Minotauro ele é representado com um homem forte e com cabeça de touro, né? Essa história toda se dá por causa do rei Minos, né? Que era o rei lá da civilização minoica. Este rei ele teria que oferecer, segundo a lenda, né? Segundo a mitologia, esse rei ele teria que oferecer um sacrifício a Netuno, né? Que era o deus dos mares, né? O Poseidon, né? Que seria seu nome grego, né? Então ele teria que oferecer algo a Poseidon, e Poseidon queria que ele oferecesse um sacrifício de um touro branco que sairia dos mares. Pois bem, esse touro um dia apareceu e Minos achou tão lindo o touro, tão bonito aquele touro, que ele mandou oferecer um outro touro no lugar. Por ele não ter pago a promessa ao seu deus ali, que seria o deus dos mares, ele então foi confinado a um labirinto, debaixo do palácio de Cnossos seria. E dentro daquele labirinto, onde ele nunca conseguiria encontrar a saída, ele ficaria lá para sempre. E várias pessoas eram condenadas a serem lançadas dentro desse labirinto anos mais tarde, e eles morriam, ou por não encontrar saída, ou morriam pelo próprio homem touro, que era o Minotauro, né? Mas até que um herói grego chamado Teseu, ele enfrentou esse Minotauro, e para ele encontrar a saída do labirinto, uma pessoa que amava ele havia feito um fio de lã muito grande, de modo que ele amarrou aquele fio de lã na saída e foi entrando, descendo pelos labirintos, e depois era só voltar por esse fio para encontrar a saída de novo. Alguém diz, mas por que essas mitologias? Olha como era a coisa. Através dessa mitologia que pais contavam para filho de geração em geração, todas as crianças gregas e todos os adultos conheciam essa história do Minotauro. Isso para ele significava o seguinte: não desobedeça os deuses. E se você prometeu algo para os deuses, você tem que cumprir. Porque olha o que acontece, ainda que fosse o rei da maior civilização da época, que era a civilização minoica, né? O rei mais rico, mais poderoso da época, foi confinado a viver dessa maneira porque desobedeceu os deuses. Então você nota que ali estava se construindo uma religião que dominaria o povo pelo medo. Então o povo sempre ficava oferecendo sacrifícios aos seus deuses por causa desta mitologia que havia por detrás. Como é que acabou essa civilização? Eu estou dizendo tudo isso, mas é importante para você entender a carta de Tito, tá? Por isso que eu estou dando toda essa história aqui. Houve uma erupção vulcânica, a gente chama de erupção minoica, ou a erupção de Tera, ou a erupção de Santorini, porque a minoica, porque é da civilização minoica, Tera, porque era uma ilha um pouco mais acima ali do local, que tinha essa cidade, né, esse local. Aliás, eu tenho um mapa aqui, ó. Vamos lá. O mapa aqui você vê a ilha de Creta e lá em cima você está vendo um pontinho vermelho, que hoje é chamado de Santorini. Então seria aqui a ilha de Tera. Eu vou ampliar aqui para você ver. Esse aqui é Santorini hoje. Nota que no meio dela tem um buraco, na verdade aqui é a ilha inteira. Este meio dela era a cratera do vulcão que entrou em erupção naquele tempo. Vou voltar aqui na minha história, já te mostro um pouquinho mais de Santorini. Vamos voltar aqui. Então, uma das coisas interessantes que acontecem, você tem registros chineses dessa época dizendo que o céu lá na China se escureceu por dias e ficou completamente cinzento.
Essa erupção vulcânica é chamada de um dos maiores eventos vulcânicos registrados na história até hoje. Então, é muito provável, porque a data é a mesma da saída do povo do Egito. E na saída do povo do Egito, lá em Êxodo 10, de 21 a 23, uma das pragas, se não me engano, até a 9ª praga, é que o céu se escureceu e ficou uma escuridão imensa ali no Egito. Nos registros egípcios também existem esses registros dessa escuridão, provavelmente por causa dessa erupção de Tera, que também é a fonte da tal lenda de Atlântida, que você já ouviu falar. Quando eu era adolescente, eu ouvia falar sobre Atlântida, a cidade perdida, eu achava o máximo aquilo. Mas isso são lendas por causa exatamente da civilização minoica, que era uma civilização muito adiantada para os seus dias, muito adiantada para os seus tempos, e que foi completamente afundada, né, aquela parte dela. Hoje é um paraíso aquele lugar de beleza. É o lugar chamado Santorini. Vamos ver algumas fotos de lá, de Santorini. Olha que coisa linda. Essa aí é uma foto da encosta de Santorini. O lugar é muito profundo, mesmo aquele meio ali, é o que você viu, devido à explosão, né, que teve do vulcão, se tornou muito profundo, de modo que até cruzeiros enormes conseguem chegar até a beira ali deles, sem precisar de barquinhos para levar as pessoas. Temos mais fotos aqui de Santorini, fotos, por exemplo, eles capricham, né? São cidades brancas com detalhes muito coloridos, isso é a beleza da Grécia. E aqui, mais uma outra foto de Santorini, para que vocês tenham ideia desse lugar paradisíaco e que quando vocês puderem ir, vão, porque é de dar água na boca. Mas eu quero te mostrar isso no nosso mapa. Há um mapa cronológico que a gente já estudou nas nossas aulas, e nesse mapa você vê lá embaixo, na linha azul, o domínio dos gregos que havia naquele tempo. Então aqui a Creta e os minoicos, né, eles vão surgir até 1400, certo? Quando 1450 é a época aproximada ali de Moisés e de Josué. Lembrando que o 1400 não é a data do vulcão, é a data do final, quando os minoicos já não dominavam mais nada lá e a civilização acabou. O que aconteceu não só na época dos minoicos, mas mesmo na época dos micênicos, que acabaram dominando lá também, é que surgiram povos chamados de povos do mar, como você vê aí nesse mapa. E eles surgiram no final da Era de Bronze. Eles eram vários grupos, por causa da economia lá dos minoicos que diminuiu, a própria questão do vulcão estragou muito a base econômica deles, que era uma base na agricultura. E o que aconteceu foi que tinha também várias revoltas ali também na Anatólia. Anatólia é o sul da Turquia e também ali na Grécia. E o que acontece é que vários povos migraram para outros lugares, tentaram diversas vezes invadir o Egito. Os egípcios rechaçaram essas invasões, algumas eram invasões para domínios mesmo, mas eles não conseguiram. E alguns deles conseguiram se alojar na Palestina, bem lá no cantinho da Palestina. Esses eram os filisteus. De acordo com Jeremias 47:4, eles citam que a origem dos filisteus é a ilha de Caftor. A ilha de Caftor é a ilha de Creta, também escrita pelos egípcios. Os egípcios também chamavam Creta de Caftor. Essa é Creta, onde Tito estava. Por que é importante a gente saber tudo isso? Por causa da cultura de Creta, a cultura que gerou os cretenses e que acaba depois influenciando até mesmo a igreja. Uma das características dos cretenses, característica negativa, era que os cretenses eles eram mentirosos. Uma das palavras gregas para mentiroso, só para você ter uma ideia, era a palavra cretizo, que significa cretense. Então, um mentiroso, quando ia chamar alguém de mentiroso, falava, ô, seu cretense. Então, significava que a pessoa era um mentiroso, né? Eu lembro que domingo eu fiz uma brincadeira, dizendo que às vezes, em vez de você, quando quer chamar alguém de tolo, né, você chama de beócio. Beócio, na verdade, é alguém que é natural da Beócia.
A Beócia era uma região ao lado de Atenas. Atenas era uma região, tinha a cidade de Atenas, mas tinha ali a região dela, né? E a Beócia ficava ali ao lado. Os atenienses se julgavam superiores, porque eles eram filósofos, muito apegados à cultura, e os beócios não. Então, quando alguém não tinha cultura, quando alguém era tolo nas decisões, principalmente nas conversas, falavam-se que você é um beócio. Ou, quando você era mentiroso, te chamavam de cretense ou de cretizo. Algumas pessoas confundem isso com cretino. Na verdade, cretino significa cristão. É porque tinha uma região ali nos Alpes suíços onde teve uma doença caracterizada pelo crescimento da tireoide. Isso tinha a ver porque aquele povoado, eles tinham muito casamento da própria família, sem genes ali diferentes. Você sabe, às vezes as pessoas consanguíneas geram algumas deficiências, pode gerar algumas deficiências físicas. E isso gerava um certo papo muito grande aqui na pessoa. E este bócio, né, provoca uma parada no desenvolvimento físico e mental da pessoa, e o termo então passou a ser usado pejorativamente para indicar alguém idiota, alguém imbecil, alguém que não conseguia se expressar, alguém que tinha menos inteligência, e por isso ele era chamado de pobrezinho cristão, o cristãozinho ou o cretino, cretin, porque era uma língua provençal lá dos Alpes suíços. Eu estou dizendo isso porque assim, era normal se referir a um cidadão como sendo um cristão. E isso acontece até hoje, por exemplo, no nosso Nordeste. Quando vai falar assim, um indivíduo, você fala um cristão. Você vê isso, por exemplo, nas músicas de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tem aquela... Eu estou tentando lembrar o nome, eu não lembro do título da canção de Luiz Gonzaga, onde ele compara o rico e o pobre, e ele diz como que é gostoso o pobre pisar na lama e ver o sol nascer e as coisas demais que o rico não vê. E aí ele fala do cristão, ele não está falando de alguém que é cristão de fato, está falando que é um indivíduo, né? Então era comum as pessoas chamarem dessa maneira. Chega dessa aula de cultura inútil, vamos lá. Um outro detalhe aqui sobre os cretenses é que eles tinham muita traição e ganância. A maioria dos homens ali de Creta, eles serviam como mercenários também. Mercenário é alguém que aceita guerrear ou matar alguém por dinheiro que lhes pagavam. Atualmente vocês estão por dentro de um grupo mercenário lá na Rússia, em que eles são pagos pelo governo como uma espécie de polícia paralela, de exército paralelo, né? Que tem a sua própria organização e é por dinheiro. Quem pagar mais leva esses caras. Assim também eram os mercenários. Então Creta era assim, o povo era traidor, ganancioso e mentiroso. Por que eles eram assim? Nós vamos ver daqui a pouquinho. As cidades cretenses tinham muita violência e também muita corrupção sexual. E essa cultura local acabou influenciando a liderança da igreja. Nós não sabemos quando é que Paulo fundou as igrejas em Creta. Provavelmente numa passagem muito rápida entre a sua primeira prisão em Roma e a sua última e segunda, né, prisão em Roma. Talvez nesse período muito curto é que Paulo tenha passado rapidamente ali por Creta. O que não deu para treinar muito a liderança da igreja. O que aconteceu? Alguns, certamente, ex-fariseus, conhecedores do Antigo Testamento, judeus de formação, começaram automaticamente a liderar a igreja por conhecer mais o Antigo Testamento. Só que eles trouxeram junto com isso toda a cultura judaica junto, impondo sobre os cristãos de Creta o mesmo peso que os fariseus faziam lá na Galácia, colocando a circuncisão como sendo necessária, os rituais, aquela coisa de alimentos puros e alimentos impuros. Então você não pode comer carne de porco, você não pode comer uma carne mal passada por causa do sangue, e essas leis todas judaicas estavam sendo impostas também sobre os irmãos ali de Creta. E Paulo manda parar com tudo, tirar essa liderança, e ele disse: por isso eu te coloquei em Creta, para você constituir presbítero, uma liderança nova no lugar desses que estão aí.
Em Tito capítulo 1, versículo 12 e 13, Paulo diz assim, um dos seus próprios profetas, referindo-se aos cretenses, chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, disse Paulo. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. É óbvio que Paulo não está aqui generalizando, falando de todos os cretenses. Ele aplicou isso que Epimênides, que foi um homem que mais ou menos 800 a.C. falou isso, e o que eu acho interessante, algumas coisas aqui, porque isso aqui não está na apostila e nem vai entrar na minha aula, então vou abrir mais um parêntese aqui cultural para vocês. Mas eu acho interessante o fato de Paulo citar um escritor popular e um escritor de Creta. Tanto que Paulo fala, um dos seus profetas, ele fala, o cara era um profeta para vocês, porque o que ele disse estava certo. Várias lições que eu tiro aqui. Primeiro, Paulo reconhece que seu testemunho é verdadeiro. Paulo reconhece que havia verdade nos escritos de Epimênides. Isso já nos alerta uma coisa. A Bíblia é a verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia Sagrada. Porque há verdades em muitos outros pontos, há verdades em muitos sábios por aí. Há muita verdade por aí. E toda essa sabedoria vem do alto. Primeiro ponto aqui. Segundo, a importância do cristão ser um cristão que estude, que busque ampliar sua inteligência e que leia também outros escritos. Porque tem pessoas que falam, eu só leio a Bíblia. Eu te falo, eu não. Eu leio muitas outras coisas também. É óbvio que o que eu mais leio é a Bíblia Sagrada. E, em segundo lugar, os livros em torno da Bíblia Sagrada, que me resta pouco tempo de leitura que não seja da Bíblia Sagrada, por causa da minha função. Mas eu recomendo que a gente amplie a nossa cultura. Paulo cita um escritor lá do meio dos cretenses para argumentar com eles. É como se Paulo escrevesse uma carta para nós brasileiros e dissesse assim, como disse Machado de Assis, e citar uma frase clássica do Machado de Assis, por exemplo. Seria mais ou menos isso. Então, Paulo cita aqui o Epimênides, é muito interessante isso. Vamos entrar agora aqui nas orientações de Paulo para Tito. As orientações é porque, Tito, você precisa colocar em ordem aí, porque a cultura de Creta está começando a penetrar no meio da igreja e se tornando verdade. Misturada isso com os caras que estão ensinando com a cultura de Creta, só que além disso são judaizantes. Então há uma mistureba aí na igreja. Aí na igreja está se tornando verdade determinados costumes de Creta e também costumes judaicos. Então Paulo está falando, tira isso do meio da igreja. Vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 10 a 16. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Parece que Paulo está nos nossos dias citando a internet, não é verdade, gente? Especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E tudo por ganância. Olha, já naquele tempo haviam líderes que ensinavam coisas só para ficar mais rico em cima da igreja. Continuando. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. E tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Aqui Paulo está se referindo a alimentos puros e alimentos não puros, que os judeus faziam tudo isso, né? E Paulo está dizendo que quem purificou o coração, diante de Deus, toda a comida é pura. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificado para qualquer boa obra. Destaque aí a expressão boa obra. E aqui eu quero explicar uma coisinha. Paulo cita 4 vezes nessa carta essa expressão boa obra.
E essa expressão boa obra, ela não tem só o sentido de obras sociais como nós chamamos hoje em dia. O sentido que nós damos hoje em dia, que nós chamamos de boas obras, na Bíblia é obras de justiça, tá bom? Boa obra aqui se refere a um bom trabalho, a um trabalho excelente. Por exemplo, no caso deles, a desempenhar bem o seu ministério. Ele diz que Paulo está dizendo, eles estão desqualificados para fazerem uma obra de qualidade, para desempenhar o seu ministério de modo a ser excelente. Porque a palavra boa aqui também tem esse sentido de algo muito excelente, muito bom. Tá? Esses eram judeus, como eu já disse, cretenses que ensinavam o povo não só a cultura de Creta, por causa dos costumes, eles tinham os costumes de Creta, mas ao mesmo tempo trouxeram consigo os costumes judaicos, de circuncisão e de alimentos puros, alimentos impuros, é isso que Paulo está querendo dizer ali sobre puro e impuro. E eles estavam na liderança interessados em dinheiro, é isso que eles estavam interessados. Eles afirmavam servir a Deus, mas Paulo disse que o estilo de vida deles negava isso. Olha só, vou repetir o versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eu quero destacar o afirmam que conhecem a Deus, mas os atos o negam. Presta atenção nessa frase, porque aqui Paulo está mostrando algo importante aqui para nós, que aquilo que você fala, os seus atos podem negar completamente aquilo que você fala. Você diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas o seu estilo de vida nega que você conhece a Deus. Nega por causa das coisas que você faz. E mais adiante ele descreve essas coisas. No capítulo 3, no versículo 9 ao versículo 11, aqui em Tito, ele diz assim: evite, porém, conversas tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, se o cara não dá ouvidos, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, e por si mesma está condenada. É interessante notar que uma liderança da igreja, quando ela erra, ela tem que ser advertida uma vez, duas vezes, mas se ela não muda, Paulo diz, deixa de lado, não trabalha mais com esse cara. Então, não só havia, como eu disse, as misturas de problemas judaicos, de situações judaicas no meio da igreja, como ele fala aqui, discussões sobre genealogias, conversas tolas, contendas a respeito da lei, isso aqui só estava atrapalhando a vida da igreja, como também tinha problema de mistura cultural, devido a essa confusão que os cretenses faziam de Zeus com Deus. Até porque a próprio nome Deus se deriva, a palavra Deus se deriva da palavra Zeus aí no caso, mas o problema era mais grave ali. Zeus, segundo a lenda, ele tinha nascido em Creta. E essa lenda, ou na verdade essa mitologia, não é nem uma lenda, é uma mitologia. A mitologia de Zeus é mais ou menos o seguinte: Zeus era filho de Cronos, Cronos, você lembra de cronológico, de tempo, E Cronos tinha muitos filhos, E Cronos recebeu uma profecia de que um dos filhos dele o mataria. Então Cronos, sempre que nascia um filho, ele comia esse filho quando era bebê. Alguns conseguiram escapar. Quem escapou principalmente teve uma filha que escapou e teve também Netuno, que é Poseidon, Hades, que era o outro filho, e Zeus. E Zeus era o mais novo de todos. A mãe de Zeus, quando Zeus nasceu, ela pegou uma tora, um pedaço de pedra, se eu não me engano, ou tora, isso eu não me lembro, enrolou como se fosse um bebê, e deu para Cronos comer, e Cronos comeu pensando que tinha comido o bebê. Ela o escondeu numa caverna em Creta e Zeus cresceu em Creta. A história conta que Cronos foi atacado tanto pelo Netuno, que é o Poseidon, quanto foi atacado pelo Hades, mas que Zeus veio por trás e o atacou e o matou. A partir daí, então, eles dividiram.
Zeus se tornou o deus dos céus e da terra, o Hades se tornou o deus submerso, o deus dos mundos inferiores, e o Netuno, ou o Poseidon, ele se tornou o deus dos mares. Essas histórias todas eu conto naquela aula que nós demos sobre a mitologia grega. E aí os cretenses eram assim orgulhosos de que Zeus, o deus dos deuses, que no Olimpo, né, onde tinham todos os deuses, Zeus era o maior de todos, que todos os outros deuses se dobravam diante de Zeus. E eles falavam, Zeus nasceu aqui, nós somos da terra do grande Deus que é Zeus. Agora tem um detalhezinho. Zeus tinha um péssimo caráter. No seu caráter, ele era, por exemplo, um cara sedutor com mulheres, tem imensas brigas entre suas mulheres, porque ele era sedutor demais, e ele mentia para conseguir o que queria. Então, olha só, na mente de uma criança, o grande Deus é alguém que mentia e conquistava as coisas mentindo, ou seja, era legal ser esperto, né? Era legal ser assim, aquele cara malandro, era legal você puxar o tapete de alguém, enganar alguém, isso era bom, porque Zeus conseguiu ser o que ele foi enganando o pai dele, por isso que ele se tornou o grande Deus. Então, na mente daquelas pessoas, era natural e era vantajoso você ser um grande dissimulado, enganador. Isso era, assim, visto pelas mulheres como algo sexy. Então, os homens queriam ser assim. Por isso que muitos deles acabavam se tornando essas pessoas que, em troco de dinheiro, né, faziam qualquer coisa. Eles aceitavam ser mercenários. Isso dentro da mentalidade comum. Ora, essa mentalidade entrou para dentro da igreja. A própria liderança da igreja achava que tudo bem eles inventarem algumas coisas, ensinarem algumas coisas para dominar o povo e com isso ganhar dinheiro e enriquecer. Não é diferente do que alguns líderes cristãos fazem nos dias de hoje, que centraliza o poder através deles, eles se tornam verdadeiros feiticeiros, sacerdotes, que tudo que acontece, acontece por causa deste grande líder, porque ele vai tirar o paletó dele e vai jogar, ou ele vai tocar o chofar e o espírito vai descer, ou na hora em que ele assoprar ou estender a mão, o povo vai cair ou vai sentir o grande poder. E aí esse cara acaba se parecendo muito mais com aquele chamado Simão Mágico, né? Ou Simão Mago, que aliás qualquer dia eu vou falar só sobre ele, porque nos livros de história da igreja aparece muito sobre esse Simão Mágico. Ele formou uma religião dentro da igreja cristã. Houve uma espécie de uma divisão dentro da igreja cristã, onde Simão Mágico se tornou o líder deles e foi considerado herege e excomungado pela igreja, não é? E ele aparece em Atos 8 ali, que ele se converte com Filipe e depois ele quer oferecer dinheiro para Pedro e João para ter o poder do Espírito Santo na vida dele. Pois bem, tem muitos que são como esse cara, feiticeiro. E eles se colocam como tal, para ser o quê? Temidos, admirados, bajulados principalmente, e se colocam como poderosos, e aqueles que precisam de magos poderosos, né? Para abençoar a empresa, para orar pelo candidato político, para orar, fornecem o que esse homem mais quer, que é dinheiro. Então, Paulo quer mostrar que o que ele prega é completamente diferente desse tal de Zeus. Tanto que há uma frase que Paulo usa logo no começo da carta que mostra claramente quem é um, quem é outro. Olha só, Tito capítulo 1, versículo 2. Ele fala, o Deus que não mente. Ponto. Paulo já aqui mostrou claramente. Ele mostra, o Deus que nós servimos é o Deus que não mente. Ele não é Zeus. Ele não é essa invenção aí. Muito bem. Paulo então coloca Tito lá para levantar uma nova liderança. E essa nova liderança era para substituir aquela liderança natural que tinha crescido no meio da igreja com oportunistas. Muitas vezes acontece isso em situações de igreja, quando oportunistas se levantam no meio da igreja e querem atrair público para si. Foi isso que aconteceu lá em Creta.
Mas Paulo estava entendendo. Ora, para substituir isso, eu preciso de líderes comprometidos e com excelente caráter. Então ele trata muito na questão do caráter aqui, que é o que a carta inteira agora se desenvolve em torno disso. Tito capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e que constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Você nota que bispo e presbítero para ele aqui é a mesma coisa, né? Mas isso eu já tratei em outra aula. Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Até aí. Paulo então começa a colocar aqui algumas coisas. O bispo ou o presbítero, o líder ali de cada uma daqueles... Haviam várias cidades em Creta. Creta tinha muitos portos, né? Por ser ali uma ilha, tinha muitos portos. Então tinha muitos polos, tanto comerciais quanto de cidades, que provavelmente havia igreja em cada uma delas, né? E Paulo dá as seguintes qualidades, e eu quero correr em todas elas aqui com vocês com comentários muito rápidos. Primeira coisa, tem que ser irrepreensível. Irrepreensível significa irreprovável. É alguém que já foi provado, comprovado e que não tem nada na pessoa que venha desqualificá-lo. Outra coisa que ele coloca logo de cara é que ele tem que ser monogâmico. Nota que a poligamia naquele tempo existia. E às vezes a poligamia é uma situação cultural no qual não dá para você chegar num país poligâmico, por exemplo, e dizer assim, não, você só pode ter uma mulher, agora manda as outras embora. Como é que faz isso? Eu estive num país, num determinado país, me permite falar dessa maneira, onde até tivemos um conselho entre pastores ali naquele país, conversando entre nós, pastores estrangeiros, com os pastores locais, para definir algo ali para aqueles pastores locais, porque dentro daquele país existe a poligamia, e a poligamia é apoiada, incentivada pelo governo. Era mais incentivada há uns 25 anos atrás, mais ou menos, porque houve guerra interna no país, muitos homens morreram, ao ponto de que no país dava uma média de umas 7 mulheres para cada homem na população. Então o próprio país, para aumentar a procriação e o país não perder o índice de natalidade, recomendava que o homem ele tinha que simplesmente comprovar diante do governo que ele poderia ter uma outra mulher, financeiramente falando. Então, conforme as finanças dele, era o número de mulheres que ele poderia ter. Eu não sei essa medida quanto que era. Então, quando as pessoas se convertiam tinham várias mulheres. Isso era aceito lá entre eles culturalmente. Havia a primeira mulher, que era a principal, mas haviam as outras mulheres também. Isso era aceito normalmente naquela nação. Aliás, até hoje ainda existe isso lá. O que nós chegamos a uma conclusão é que aquele que tiver chamado ao ministério, aquele que for... não basta o chamado ao ministério, né? A pessoa, senti um chamado, tá. Ele tem que ser monogâmico. Então, a pessoa que for líder na igreja, ele precisa ter uma só mulher. De acordo aqui com o mandamento de Paulo, ali para a ilha de Creta. Continuando. Ele tem que ser um exemplo de pai. Nesse sentido, nota que o texto fala do caráter dos filhos. Quando fala aqui, por exemplo, que ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem e de submissão, é interessante, porque o termo ali está traduzido para nós como crentes. Na verdade, o termo ali é filhos fiéis, e o fiel de fidelidade de palavra. Então, ou seja, filhos de caráter correto, que não fazem negócios escusos, gente correta no caráter. É isso que está aqui dizendo o texto. Então, não basta ser da igreja, está dizendo que tem que ser correto no seu caráter.
Então, mas para isso ele tem que ser um exemplo de pai. Uma das coisas para o cara ser um bom exemplo de pai é que ele tem que priorizar a família ao ministério. Ou seja, a família é a prioridade e depois tem o ministério, porque ele precisa dar tempo para a família, ter comunhão com a família, ter um bom diálogo com seus filhos. Aliás, eu acho que antes de consagrar algumas pessoas a pastores, deveríamos perguntar aos seus filhos o que acham do seu pai, né? Ou da sua mãe, né? Como sendo pastores. Não orgulhoso, ou seja, não é arrogante, não é teimoso. Tem muitas pessoas, por exemplo, e agora vamos falar dos líderes de hoje, né? Onde você nota o brilho que aquela pessoa traz para si mesma, né? Ele é orgulhoso, até no modo de se vestir, ostentando, né? Mais do que qualquer outra coisa. Ele quer se mostrar que ele é o ricaço, que ele é o poderoso, não aceita conselhos, né? Quando trata com as pessoas, trata de modo muito ríspido, que ele se julga superior às outras pessoas. É isso que está falando aqui o orgulhoso. Detalhe, tá? Cada uma dessas palavras eu fiz um estudo de cada uma delas no texto original grego, buscando em dicionários gregos sinônimos para essas palavras, vendo até outras traduções para a gente poder compreender melhor o texto, tá bom? Não briguento. O briguento aqui, ó, note que tem o não briguento e depois diz não violento. O não briguento é o cara que é inclinado à ira, é isso que está dizendo o texto, é uma coisa mental, uma coisa de temperamento, que pode ficar só em palavras. Ele briga com tudo, ele discute com tudo, ele impõe tudo e não dá para conversar com o cara desse que ele levanta a voz para você. Esse é o briguento. O violento já está falando daquele que parte para briga mesmo, para lutar contra alguém, que bate, que esmurra, é isso que está dizendo aqui o texto. Não apegado ao vinho significa não ficar bêbado, é isso. Uma pessoa que fica bêbada em qualquer nível, tá? Pessoa que fica bêbada está desqualificada para o ministério, ponto. Ela deixa de ser exemplo, deixa de ser um padrão para os fiéis. Não ávido por dinheiro, não ganancioso. E aqui o termo significa alguém que tem uma ansiedade por obter dinheiro, por obter lucro. A pessoa fica ansiosa por isso, tudo que ela imagina é o dinheiro para ela. Não pode ser líder, gente, assim, no meio da casa de Deus. Hospitaleiro, que recebe bem as pessoas. Amigo do bem, ele ama a bondade e ama a generosidade. Ele ama isso. Note, amigo do bem, amigo da bondade. Ele ama as questões de ajudas sociais. Sensato. Essa sensato eu vou ampliar bastante. Significa sóbrio, mente sã. Sóbrio de não bêbado, tá? Mas também de mente sã. Ou seja, raciocínio dele é correto, é equilibrado, que freia os próprios desejos e impulsos, que é autocontrolado, que é moderado. Ou seja, um cara desequilibrado não serve para a liderança. Isso pode ser desequilibrado nas emoções. Cara que uma hora está chorando, outra hora está rindo, outra hora ele explode, outra hora ele está um anjo. Não dá, tem que ser uma pessoa equilibrada. Justo. Justo tanto significa aquele que guarda os mandamentos de Deus, que é fiel na palavra de Deus, como também alguém correto, virtuoso. Alguém que é sim, sim, não, não. Ele é correto no que faz. Ou seja, pastor não pode ser caloteiro. Tá aí. Consagrado significa santo, puro, piedoso. Inclusive a palavra aqui vem de hagios, né? É uma derivação da palavra santo, que vem de santidade, não é? Então ele tem que ser, sabe, quando eu falo puro, tem que ter um coração puro, de ver as coisas com pureza. Porque tem pessoas que, embora ele, por causa das regrinhas, não peca, mas no coração dele é um coração podre. Ele pensa mal de todo mundo, ele julga todo mundo, ele fala mal de todo mundo. Veja bem, no comportamento ele é santo. Isso me lembra o fariseu, que Jesus chamou de sepulcros caiados. Para você entender o que é isso, quando tinha as festas judaicas, quando tinha as grandes festas em Israel, os sepulcros eram pintados com cal, para não acontecer que uma pessoa, um caminhante, uma pessoa que vinha caminhando, pisasse numa daquelas
daqueles túmulos, afundasse o seu pé e ficasse contaminado e não pudesse entrar na festa. Então, por causa disso, todos os sepulcros eram pintados com cal. Você olhando de longe, você via assim, era até belo de se ver. Era bonito ver aqueles campos ou era quase que decorativo. Então, por fora muito bonito, mas por dentro tinha osso podre. Ou como diz o velho ditado aqui do Brasil, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Também que tenha domínio próprio, um autocontrole, que sabe controlar suas emoções, que sabe controlar suas decisões, que sabe controlar o melhor momento de falar, que sabe controlar o seu tom de voz. Mais um detalhe, tem que ser firme nas Escrituras, bem conhecedor da palavra de Deus. Tem muita gente hoje que sabe pregar, sabe falar em público, por causa das técnicas hoje que estão super avançadas de palestras. Ele assiste muitas palestras, pega o jeito, é um bom palestrante, mas de conteúdo bíblico zero. Então não pode ser, tem que conhecer as Escrituras Sagradas. E ele tem que ser fiel à doutrina. A palavra doutrina aqui é a palavra didaquê, tá? Eu fiz questão de colocar entre parênteses na sua apostila. Ele tem que ser fiel à doutrina que foi ensinada por Paulo. Paulo está dizendo, a minha doutrina é essa. Se não for fiel a isso, está fora. Então é interessante isso, é importante a gente saber como que deve ser feito naquele lugar. Em outras palavras, Paulo dizendo, nosso costume, o meu costume para as igrejas é este aqui, tem que seguir dessa maneira. Então esses novos líderes precisavam substituir esses líderes corruptos, que esses corruptos precisavam ser confrontados. Claro, era dada a eles chance de mudança, mas se não atendessem a essas mudanças, eram removidos e treinados novos líderes naquele lugar. Para isso, Tito estava lá. Agora, uma outra coisa que Paulo propõe, ele propõe não só uma mudança na liderança da igreja, mas uma mudança também para as famílias da igreja. Ele queria fazer uma reforma na família. Devido ao estilo de vida dos líderes, as famílias também foram afetadas. Eu vou ler um texto aqui de Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 9, diz assim, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. O que ele quer dizer com isso é que a vida do povo influenciou de tal maneira a cultura local que o próprio sacerdote também, ao invés de ser santo, diferenciado, ele acabava sendo do jeitão do povo. O povo tinha essa cultura cretense e ele acabava se tornando um líder com aquela mesma cultura, ao invés de propor uma contracultura cristã. Eu acho interessante, eu recomendei aqui na aula passada um livro que tem na nossa livraria, tá? Um livro chamado Autoridade Espiritual, de Watchman Nee, tem na nossa livraria. Esse livro é livro para liderança, tá? Aliás, é um livro difícil de ler, por causa da linguagem de Watchman Nee. Bom, primeiro porque Watchman Nee pregou em chinês. As pessoas fizeram anotações da pregação dele. Juntaram-se as anotações de quem estava na reunião de Watchman Nee e pelas anotações compuseram a pregação dele. Então, e ali são conteúdos de pregação. Mas é excelente, é maravilhoso, vale a pena, que ensina o padrão de quem deve ser um líder no meio da casa de Deus. E mostra essa questão de que o líder, muitas vezes, ainda que alguma coisa seja cultural, ele não pode aceitar aquilo porque aquilo vai contra os princípios éticos cristãos, que é o que Paulo vai discutir de agora em diante. Porque as famílias cristãs estavam sendo desregradas e a liderança também era desregrada, porque tal como é o povo é o sacerdote, como é o sacerdote é o povo. Então a palavra de Deus era difamada, as pessoas falavam mal da igreja, e o ensino da palavra de Deus se tornou desinteressante, ele não era atraente. Paulo então está propondo uma nova família, um comportamento familiar que se torna atraente para quem não é da igreja, fala, puxa, demais aquela família, olha que coisa linda,
Que Deus que eles servem? Como é que é essa vida? Como é que chegaram nisso? Então a vida da igreja tem que ser assim, sal da terra, luz do mundo. E lá em Creta eles não estavam sendo. A sã doutrina, ela veio para nos reeducar e reeducar esse estilo de vida das famílias. Diz lá em Tito 2,12, fala disso, né? Reeducando-nos, né? E a ideia era criar um povo para Deus, ou seja, um povo que representasse a Deus aqui pelo seu modo de viver. A sã doutrina, ela explica exatamente como devemos viver. E aqui em Tito ele descreve exatamente como deveria viver o homem casado, a mulher casada, o jovem solteiro. Mais adiante ele fala de escravos e senhores, também nesses detalhes eu não entrei, mas eu quero mostrar aqui para vocês o padrão que é trazido para dentro da família. Como deve ser um homem casado, um discípulo de Jesus? Como deve ser um homem mais velho, tanto de idade quanto de maturidade? O que é um homem maduro, segundo a palavra de Deus? Tito capítulo 2, versículo 2. Ensine os homens mais velhos, os homens maduros, a serem moderados, dignos de respeito, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Preste atenção que nesse texto que nós lemos não diz nada sobre dons, sobre poder, sobre expressões no culto. Estou dizendo isso porque principalmente nas veias pentecostais da igreja, um homem espiritual e maduro é aquele que grita, que dá aleluia, que sapateia, que faz lá o aviãozinho, que faz isso, aquilo. Esse cara é cheio do poder, é espiritual. A Bíblia não cita isso. A Bíblia está dizendo que o homem maduro que deveria dirigir a igreja é alguém moderado, digno de respeito, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Vamos ver cada uma dessas. Moderado, está dizendo que alguém que é sóbrio. De novo, alguém que é controlado quanto ao vinho. Porque o vinho era uma bebida normal naquela época. Se todo mundo tomava vinho, era normal na cultura. Havia essa cultura dessa bebida. Agora, Paulo sabia, o vinho demais embriaga. Então essa pessoa sabia o seu limite, porque ele era moderado. O líder não poderia se embriagar. Então, aliás, ninguém poderia, tá? Ninguém pode, né? Não é permitido isso para ninguém. Mas não era errado tomar o vinho, só tinha que ser feito com moderação. Beba com moderação, né? Então, pois bem, outra coisa que o líder deveria ser é digno de respeito. O que é isso? Alguém que carrega honra em si, honorável, né? Alguém que é destacado pelo caráter dele. Quando as pessoas falam, o cara é verdadeiro, o cara é correto, o cara é santo, o cara é gente boa. Então, é isso que é um bom líder, um digno de respeito. Outra coisa que aqui não é de líder que está falando, aqui está falando de chefe de família, aqui está falando de pai. Tá? O pai tem que ser assim, o pai que é cristão. Um homem maduro cristão. Tem que ser assim, moderado, digno de respeito, sensato. De novo aparece interessante que as coisas para o chefe de família é o mesmo para o chefe da igreja. Para o líder de família, o líder da igreja. Da mesma maneira, você percebe aqui? Mente sã, equilibrado, que freia seus próprios desejos e impulsos, autocontrolado, moderado, todos esses são sinônimos. Agora, sadio na fé, sadio no amor e sadio na perseverança. Sadio na fé mostra que as opiniões dele estão livres de qualquer contaminação do erro. A fé do cara não é contaminada com erros da cultura local. Ele sabe diferenciar bem. Olha, isso se faz por aí, mas de fato a palavra de Deus nos ensina isso aqui. Então, por aí estão ensinando que você tem que ser meio malandrão e tal, mas o homem de Deus não, ele vai falar a verdade. Por aí se diz o seguinte, olha, conta uma mentirinha de boa, porque senão você vai perder o emprego. O homem de Deus não, ele vai falar a verdade ainda que em dano próprio. E sadio no amor, e aqui está falando de benevolência, alguém que de fato põe a mão no bolso para ajudar o pobre e o necessitado, alguém que reparte o que tem com quem não tem. E sadio na perseverança, na constância, na estabilidade. É uma característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé
e piedade, mesmo que diante das maiores provações e sofrimentos. Ou seja, alguém que diante de uma provação nega, ou diante de um sofrimento, dá aquela oscilada, não, ele é saudável. Ele é o mesmo cara que passou por problema, é o mesmo cara que está no momento de bênção. O mesmo cara que estava num momento difícil na vida financeira, tem o mesmo coração e é o mesmo cara quando ele está bem financeiramente. É isso que o texto está dizendo. Como deve ser uma mulher casada, discípula de Jesus? De novo, Paulo aqui está entrando para dentro das famílias, mostrando como devem ser as famílias cristãs. Tito capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz assim: semelhantemente, ou seja, da mesma maneira que instrui os homens, as mulheres também. Ensine as mulheres mais maduras, mais velhas, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Até aí. Muito bem, vamos comentar cada uma dessas. Reverentes na sua maneira de viver. Aqui está falando de conduta decente. Aqui está falando da conduta da mulher. Gente, desculpa o termo muito popular que eu vou usar, mas é a melhor forma de eu explicar o texto. Aqui está dizendo o seguinte: você não pode transparecer que você é uma mulher fácil. Uma mulher que qualquer cara olha e fala, opa, essa daí eu consigo levar. É isso que o texto está dizendo. É isso. Aqui está se referindo à sua conduta decente, na sua maneira de ser, de vestir, de agir, de se comportar publicamente. Ou seja, uma mulher que sabe colocar muros, barreiras, proteções nas suas relações sociais. Não serem caluniadoras, ou seja, que não faz falsas acusações. Me chamou a atenção, gente, o termo grego usado aqui. O não caluniador é diabolos. Então, está falando aqui para a mulher, não seja o diabo, né? Diabolos, está dizendo aqui. Pois bem, não escravizadas ao vinho, ou seja, sem vício de bebida. É interessante porque, como a bebida era muito comum naquele tempo e as mulheres eram encarregadas do preparo, era mais comum se ver mulher bêbada do que homem bêbado naquele tempo. Por isso que, aliás, até o termo fala ali, não escravizadas a muito vinho, né? O texto se refere a esse quantidade, é quantitativo também. Capazes de ensinar a fazer o bem. Mestras do bem. Uma mulher que ela consegue demonstrar pela sua atitude que ela é bondosa. De modo que os filhos e o marido aprendem a ser bondoso com ela, por causa da generosidade dela. Ela orienta as mais novas a amar maridos e filhos. Então, ela orienta aquelas que são recém-casadas de como se ama, qual é o papel da mulher dentro de casa. Eu não gosto muito dessa expressão papel da mulher, mas de fato a mulher ela tem uma característica que o homem não consegue. E sem essa dosagem feminina dentro de casa, a vida fica muito ruim. E essa mulher vai mostrar isso. Como amar, e olha a ordem, maridos e filhos, não filhos e maridos, mas maridos e filhos, nessa ordem. De modo que os homens se sentindo amados, não preteridos por causa dos filhos, passam também a devolver todo esse amor para suas esposas. Aqui o texto também fala para elas serem prudentes, ou seja, autocontroladas, moderadas. O prudente aqui também pode se referir à questão de gastos, tá? No sentido de não ser gastona, ser assim alguém que é moderada, que sabe planejar, porque muitas... Tem que abrir um parênteses aqui. A religião de Creta era uma religião basicamente feminina. A maior parte das deusas populares, Zeus é o deus dos deuses, mas a deusa popular eram deusas, muitas delas, Hera, tantas outras eram deusas lá entre os cretenses. Boa parte dos templos eram dirigidos por sacerdotisas. As mulheres estavam à frente da religião. As mulheres estavam à frente da organização da casa, ou como a gente chamava naquele tempo, da fazenda.
Ou seja, as mulheres é que cuidavam do dinheiro, tá? Não eram os homens. Interessante, por isso que diz que ela tem que ser controlada. Aqui fica mais claro o texto quando a gente entende isso. Inclusive, o texto que eu coloquei, o item 9, ocupadas em casa, que algumas versões mais antigas diz boas donas de casa. Se a gente coloca boas donas de casa, você entende que a mulher tem que ficar trabalhando dentro de casa com o homem trabalhando fora. Eu vi um cara aqui na Carisma uma vez falando isso, eu falei, você não vai falar isso aqui não, de jeito nenhum. O cara dizendo aqui na Carisma, não, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser boa dona de casa, então a mulher não pode trabalhar fora. O marido pode, a mulher não pode. Eu falei, de onde você tirou isso, indivíduo? Uma interpretação completamente errada aqui do texto bíblico. Aqui, pode notar que na NVI já fala ocupadas em casa. Mesmo assim, não dá para traduzir, porque ao pé da letra, sabe como é que está escrito no texto original? Vigia da casa. Vigia, de guarda. Guarda mesmo da casa. Que protege a casa e cuida da casa e guarda a casa. Por quê? Porque esse era o trabalho da mulher naquele tempo. A mulher era a que cuidava da casa, não no sentido de arrumação da casa, porque as casas ali eram pequenas. Se referia ao gerenciamento da plantação, ao gerenciamento das negociações, ao gerenciamento da comida da casa. Ela era, de fato, a dona da casa, a gerente da casa era a mulher. Provérbios 31 deixa isso muito claro. Provérbios 31 mostra ali a mulher, ela dá ordens para servas e tudo mais. Tudo bem que ali se fala de uma mulher rica, né? Porque é um conselho para um rei, ali é coisa de classe alta, né? Ali, Provérbios 31. Mas dá para você ter uma ideia a mentalidade que se tinha acerca da mulher. E aqui está mostrando para a mulher ela ser controlada na questão do gerenciamento das finanças e que ela guarde bem a sua própria casa, porque esse é o bem da família, que era a responsabilidade dela cuidar disso. Também diz que ela tem que ser pura, e aqui se refere à pureza de sensualidade, tá? Casta, recatada seria a melhor tradução, tá? Uma mulher recatada, e sujeita ao marido. E essa palavra sujeita ao marido se refere a uma atitude voluntária de cooperar. Nós estamos dentro de uma sociedade onde toda a sociedade ela era esquematizada patriarcalmente. Apesar da mulher fazer tudo isso dentro de casa, o marido era aquele que dava sempre a última palavra. Como no meio cristão homem e mulher eram iguais, Paulo fala, olha, mas dentro da sua família, mulher se submete ao marido, para isso não ser um escândalo aí fora. Da mesma forma, por exemplo, dentro da igreja não existia senhor e escravo. Mas Paulo recomenda, logo no capítulo seguinte, o escravo seja sujeito ao seu senhor, não seja respondão, não faça motim, não é? Ele recomenda isso, porque era uma questão social, porque senão a igreja estaria sendo acusada de outras coisas. Como você já estudou comigo 2 aulas atrás, dos conflitos da igreja dessa época, esse texto ele é reescrito, né? Lá perto do ano 105 ou 115, são os conselhos de Paulo reescritos depois. E nesse texto reescrito eles colocam esses detalhes que se referem aos conflitos culturais da época que estavam trazendo perseguição para a igreja. Então, para evitar isso, maneira a gente, evita conflitos com as lideranças da cidade, os magistrados e tudo mais. É um outro capítulo que ele fala aqui em Tito sobre isso. Ok. Como deve ser um rapaz ou uma moça discípulos de Jesus? Tito capítulo 2, versículos 6 a 8. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Até aí. Tito também era um jovem, por isso que Paulo dá essas recomendações, colocando Tito como exemplo. Eles tinham que ser prudentes, de novo aquele texto, ter uma mente saudável, ter autocontrole, pensar de si mesmo de forma moderada. Muitos jovens se julgam superiores aos seus pais ou aos seus avós, simplesmente porque eles têm mais acesso à informação. Então, se colocam de modo snob, desrespeitoso. Então, Paulo ensina, você tem que saber frear as suas próprias paixões. É isso que é dito lá na carta de Timóteo, quando fala para ele saber frear as paixões da mocidade. Se refere também a esse impulso, esse lado impulsivo
da mocidade, que ele tem que ser uma pessoa mais equilibrada. Que façam boas obras. Tanto se refere a obras sociais, óbvio, porque é uma boa obra, como também a serem bons nos seus trabalhos. É isso que o sentido do texto dá mais ainda ênfase. Então, tudo que você fizer, faça de modo excelente, não faça de modo preguiçoso, faça bem feito o que você foi chamado para fazer. Integridade é alguém que não se deixa se corromper. Ou seja, você não se corrompe por dinheiro, você não se corrompe por posições, você não se corrompe porque você está sendo falado pelas pessoas ou porque você está famosinho, tá? Você tem que continuar sendo a mesma pessoa. Seriedade, isso se refere a reverência, honra, respeito. Um jovem ser respeitoso, tá? Reverente. É muito importante isso. Linguagem sadia. Tá na cara, né? Não dá para um cara ser cristão e ficar por aí xingando todo mundo, falando palavrão. Gente que fala palavras sãs e palavras saudáveis. Sadia não só de não ser palavras torpes, mas também de ser palavras saudáveis, ensinos saudáveis, coisas que edificam as pessoas. A mensagem de Paulo era que o comportamento dos cristãos iria fazer diferença na sociedade, porque nós servimos um Deus que é diferente de Zeus. Como um discípulo de Jesus deve agir no dia a dia? Tito capítulo 3, versículo 2. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu recomendo aqui para você a mensagem de domingo passado, aqui na Carisma mesmo. Seja mais nobre, é o tema da mensagem. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a um ano, só você procurar no nosso canal aqui, Seja Mais Nobre. Eu trato exatamente sobre essa característica do cristão que precisa tratar todos com educação. Está aí na sua tela o tema de hoje, de domingo. Muito bom. Estou bem auxiliado aqui pelos meus companheiros aqui. O modo como nós agimos com os outros no nosso dia a dia é por si só uma pregação da mensagem do Evangelho. O Evangelho muitas vezes é pregado ou despregado pela maneira como nós vivemos. Então, meu querido, não viva como um cretense. Não viva como alguém que vive de modo comum o que todo mundo faz por aí. Seja um cristão normal, não comum. Comum é o que todo mundo faz. Normal é na norma. E a norma de Deus, nós estamos subindo a régua. A régua que nós estamos subindo é você ser mais nobre, agir de uma maneira mais polida. Sejam calmos no trânsito. Sejam pacíficos com as pessoas que erram com você. Alguém que te atendeu mal, alguém que de repente falou com você ou não te atendeu bem ou não prestou um bom serviço para você. Aprenda a lidar com essa pessoa de modo elegante. Seja firme, claro, não seja tolo, mas seja firme em ser um cristão que no seu linguajar é gentil, ou como diz aqui o texto, trata todos com educação. Então a maneira como você trata as pessoas fala muito mais da sua fé, do seu caráter, do nível de cristão que você é, do que suas muitas palavras. O último texto, Tito capítulo 3, versículo 8, diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém. Que seja assim na minha vida e na sua, que possamos viver uma vida exemplar e que o nosso modo de viver fale muito mais alto do Evangelho do que simplesmente as nossas palavras. Quem vive o Evangelho, esse sim pode pregar o Evangelho. Mas se você ainda não está vivendo o Evangelho, se arrependa, mude de vida, deixe essa palavra mudar o teu coração, para que você seja um exemplo para todos. E como diz o texto lá de Timóteo, e que o teu progresso seja a todos manifesto. Vamos lá, eu tenho aqui as perguntas.
Lucas Cassotti, ele faz duas perguntas aqui e eu vou aproveitar o seu comentário aqui, Lucas, para colocar algo aqui para todos saberem, tá? Vamos lá. Primeiro, se refere aqui à aula, somente no livro de Tito, falando sobre a posição do homem e da mulher, com relação à mulher ser auxiliadora do homem. Lucas, na verdade é o seguinte, vários textos das Escrituras Sagradas tratam essa questão de homem e mulher. Em Efésios capítulo 5 você tem isso, no livro de Timóteo você tem isso, no livro de Tito aqui você tem isso, na carta de Colossenses você tem isso. Em vários tratam essa questão homem e mulher. É interessante notar que no texto, quando coloca, o problema nosso tem sido a interpretação desses textos. Por causa das questões culturais, como eu citei hoje aqui, por exemplo, da mulher cuidando da fazenda, da casa, né? Dessa maneira, da organização. Então, ser uma boa dona de casa naquele tempo é muito diferente de você dizer uma boa dona de casa hoje. Então, a dona de casa naquele tempo se referia à mulher, o trabalho que ela realizava. A dona de casa hoje também é, mas a pessoa fala, a pessoa de dona de casa não trabalha. Não é verdade. Então, são confusões aí que são feitas de interpretação transcultural. Você tenta pegar uma verdade que é verdade dentro de uma cultura, transpõe para outra cultura, desconfigurando a verdade. A outra está na expressão o homem é o cabeça da mulher. Porque para o ocidental, cabeça é o que manda, para o grego, cabeça é o que a gente entende como coração. Então, dizer que o homem era o cabeça da mulher está dizendo que o homem, na verdade, é o coração, a inspiração para aquela mulher. É isso que o texto está, de fato, querendo dizer. Então, vamos saber colocar dentro da sua devida proporção. Porque Gálatas diz assim, lá em Gálatas, Paulo diz que em Cristo não existe homem e mulher. Todos são iguais em Cristo Jesus. Então, não há uma hierarquia em que o homem é superior à mulher, como alguns querem colocar. Não é. Os dois são desse lado a lado um com o outro. Por isso que a mulher, segundo a figura trazida em Gênesis, ela é tirada do lado do homem e não do pé do homem. Ela foi tirada do lado do homem. Por isso a expressão auxiliadora. Está falando alguém que está ao lado de. Para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala que auxiliadora idônea, por exemplo, que é usado com relação à mulher, é interessante porque a palavra auxiliadora ali é a mesma palavra que é usada no livro de João para falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está debaixo, né? Nem de Deus Pai, de Filho, porque os três são um, e nem debaixo da igreja. Ele está ao nosso lado para nos ajudar, para estar junto conosco. Nesse sentido, é um ao lado do outro. O homem ajuda a mulher e a mulher ajuda o homem. Porque assim, mas é chamada mulher para estar ao lado do homem. Ué, se a mulher está ao meu lado, eu estou ao lado dela, certo? Então, é da mesma forma. Por isso que Paulo fala que não há homem nem mulher. Os dois são iguais em Cristo Jesus. Uma outra coisa, você colocou aqui um detalhe que eu vou aproveitar para dar uma instrução. Você fala aqui sobre Apocalipse, que ficou com algumas dúvidas, e coloquei o comentário do vídeo, no comentário do vídeo. Só um detalhezinho, as perguntas para o livro, para as nossas aulas, têm que ser feitas ao vivo. Quem faz aqui ao vivo, coloca aqui no nosso chat, a gente responde aqui em sala de aula. Eu não respondo perguntas posteriores, porque senão nós temos agora 100 aulas, imagina se cada pessoa ouvir a aula e começar a responder perguntas lá da aula muito atrás. Em todo caso, uma coisa que você pode fazer é fazer um contato conosco aqui pela Carisma, pelo e-mail da Carisma, secretaria@carisma.com.br, ou como aparece aí na sua tela, tem também o WhatsApp da Carisma. Aí me é enviado isso e eu separo um dia só na semana onde eu respondo os meus e-mails, que é de quarta-feira, é o dia que eu respondo. Então, nem sempre dá para responder todos, então acaba ficando só para a semana que vem. Esse é meu modo de organizar a minha vida pessoal, né? Eu consigo só fazer, eu prefiro pouca coisa bem feita do que muita mal feita. Então, terça-feira eu só estudo, sábado eu só estudo, quarta-feira é só para responder as questões e tudo mais e lidar com algumas questões administrativas. De quinta-feira são para questões pastorais aqui da igreja, principalmente de liderança. E aí eu tenho
a sexta-feira para questões administrativas nossas aqui. Então, domingo é o dia inteiro com pregação. Então, e segunda eu sumo do mapa, é meu tempo de descanso. Essa é a minha vida, então, por favor, se você tem alguma pergunta, e ela realmente é muito importante, faça isso. Agora, sobre Apocalipse, fica aqui uma recomendação para você. Há um livro que eu recomendo para ser lido com relação ao Apocalipse. Então, você tem ele aí na tela? Não? Se não tem, eu já vou mostrar aqui na tela para os irmãos. Pronto, está aqui. Ó. Esse é o livro que você precisa ler, tá? Ele chama A Esperança de um Povo que Luta. O Apocalipse de João, uma chave de leitura de Carlos Mesters, tá? Eu recomendo esse livro para você. Inclusive, na aula de Apocalipse, eu recomendo o livro. Então, se você viu a aula, está aí na tela. Esse meu pessoal aqui é genial, eles conseguem tudo. Muito bom. Aqui, então, fica aqui o meu aplauso ao Cris e ao Gui, que são os caras aqui que ficam nos bastidores fazendo tudo isso pra gente. Então, se você tem alguma dúvida, por favor, escreve aqui para Carisma, secretaria@carisma.com.br, e a gente aguarda aí. Com o tempo eu respondo sim, tá bom? Valeu, gente. Acho que aqui de pergunta é só, pelo que eu estou vendo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus guarde a vida de vocês. Vamos praticar aí a palavra de Deus e andar na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Terça-feira que vem, aula de número 100. Deus abençoe. Até lá.